Você ia puxar? Falar um pouquinho de Copa do Brasil, porque a gente falou já um pouco também, e é pra juntar já com o Flamengo, nesse sentido de... O Flamengo, ele é um time que a gente espera muito, justo por São Paulo, grandes contratações, né? E ao mesmo tempo, pensando pro jogo de amanhã, cara, Flamengo e América. O David Jones estava aqui, todo animado, falou, pô, Flamengo e América, daqui a pouco já pega o Copa do Brasil, beleza, 3 pontos e tal. O Flamengo não venceu, não jogou bem, pelo contrário, o América poderia ter ganhado o jogo. O América é chato. Sim, exato. A galera ficou falando, corintiano classificando contra a América. Pô, o América é chato. É chato. Sabemos disso. E chega contra um Grêmio que... Eu acho que a palavra seria aguerrido e com um cara genial que a gente não sabe se vai jogar. Sim. O que você pensa, vê pra esse jogo? Porque eu acho que vai ser um puta confronto. Eu acho que é um confronto assim, né? mais estilizado, mais bonito, talvez. Eu acho que Corinthians e São Paulo vão lutar mais, vão brigar mais. Até porque é clássico, né? Então, assim, um não tem pode outras coisas em jogo. O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, o Corinthians nunca perdeu em casa pro São Paulo. Mas eu acho, se você olhar bem, o Grêmio é o segundo colocado, o Flamengo é o terceiro no Campeonato Brasileiro. Eu sei que é diferente, a competição é diferente e tal. Até se fosse assim, o Corinthians não estaria nessa. Né? O Corinthians é o que está mais atrás deles, mas é dos 3 ou dos 4 semifinalistas, o segundo que menos toma gol. É o primeiro que menos faz. Faz muito pouco gol, mas toma pouco gol também. O São Paulo toma menos, aí vem o Corinthians, e aí vem Flamengo e Grêmio. Eu acho que a diferença é muito pequena ali de gols sofridos. Eu acho que o Flamengo, esse tipo de jogo para essa competição, tal, eu acho que do jeito que ficou o Campeonato Brasileiro, é mais fácil em algum momento, nos 90 minutos, quando logo depois vai ter um jogo de Copa do Brasil, ou logo depois vai ter um jogo de Libertadores. Esse jogo tá chato. 0x0 aqui no Maracanã, sábado à tarde, calor, o jogo tá chato, cansativo. Marca aí, vamos ver. Eu acho que o Flamengo em algum momento se desliga das outras competições quando já percebe que o Botafogo está lá em cima, que o adversário está lá em cima, está diferente. Isso é certo? Claro que não. Você pega o elenco do Flamengo, a grana envolvida, o Flamengo tem que disputar tudo. Em 2021, o Atlético foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e saiu da Libertadores um jogo antes de ir para a final da Libertadores. E mostrou que, assim, não é impossível você buscar as 3. Eu acho que com a grana envolvida, especialmente pelo Flamengo e Palmeiras, esses clubes têm que pensar nisso em algum momento. Eu vou ser o que vai romper a barreira, que vou ganhar os 3. Você precisa ter elenco grande, você precisa ter um baita de um planejamento. Por quê? Porque você foi campeão brasileiro, regularidade, 38 rodadas, e foi campeão de Libertadores e Copa do Brasil, que é... Vamos lutar. No dia que não tá indo bem, nós precisamos pelo menos não perder esse negócio aqui. É muito competição, regularidade, competitividade. Nas 3 grandes competições que a gente tem aqui, né? Exceto os estaduais, que acho que é outro momento. Mas é inadmissível. O Flamengo desligado os jogos. É compreensível. Você olha o Botafogo, assim, é um Everest para escalar até lá. E eu tenho jogo contra o Grêmio semana que vem, E no momento de escola você fala, não vai aguentar, eles vão perder o fôlego e a gente vai chegar. Aí quando começa a descolar mais, você fala, mas tô de boa nas outras 2 também, então... Eu não acho que isso seja consciente. Eu acho que isso é assim... Putz, cara, assim... Tá difícil. E você acha que em algum momento, e aí é um pouco de torcida também, mas você acha que em algum momento, por exemplo, o Flamengo é um time multicampeão e tem muitos jogadores que ainda lá estão, que ganharam muita coisa nos últimos anos, né? De dar um saciado? Porque assim, cara, isso não é só no futebol. Em qualquer empresa. Quando você atinge o ápice da sua profissão, você dá uma relaxada natural. Pô, você tá lá ainda. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Peta, os caras lá, a base do Flamengo. O Bruno Henrique voltou agora, né, e tal. Você acha que isso dá também um baque nos caras? Pode ser que sim. De certa forma? Pode ser que sim. Você vai se lembrar do Tite, quando foi muito criticado no Corinthians, porque não queria abrir mão dos caras que ganharam com ele. E o Corinthians chegou num campeonato paulista, eu acho que na 10ª rodada, eu estava comentando esse jogo pela Rádio CBN na época, e eu olhava e falei, cara, o Corinthians é o time que menos faz gol no campeonato paulista. Você olhava e falava assim, não é possível, esse time foi campeão de tudo. Mas talvez, assim... Quando começou o tal do empatite, foi isso, né? Então, acho que era necessário naquele momento dar uma oxigenada, né? Assim. Sim. Só que o Tite era leal aos caras. É erro do Tite?
Administrativo humano não. Porque ele confia nos caras. Os caras ganharam, pô, esses caras vão me entregar em algum momento. Se em algum momento também vão parar de entregar. E aí parou de entregar. Mas eu não vejo isso exatamente com esses caras. Porque eu acho que é possível, cabe ao treinador estimular isso diariamente, e o futebol brasileiro adora uma preleção, né? Antes do jogo, aquela coisa emocional, não sei o que, isso estimula o cara, ele ganha os 3 pontos, aí o treinador pensa assim, putz, eu tenho mais uma semana para bolar uma palestra num tema maravilhoso, que eu tô ferrado para arrumar uma nova ilustração. Mas não vejo o Arrascaeta menos competitivo. Eu acho que a situação do Gabigol muda em alguns momentos. O Gabigol com o próprio Paulo Souza. Posicional, você diz. Sim, ele chega a falar, eu tô aprendendo muito no início do treinamento ainda no Carioca. Tô aprendendo muito sem a bola, tô aprendendo muito de posicionamento, tal. Ele era um cara que estava muito disposto a ajudar. E aí, o Pedro entra, o Pedro mete gol, o Pedro vai pra Copa e o Gabigol não vai. E o Gabigol fica de lado, até que ele precisa se posicionar com o VP, o Vitor Pereira, e fala, ou eu ou outro, eu quero ser 9 de novo. E eu acho que ele tem grandeza para isso. Mas eu não acho que ele ficou acomodado. Eu acho que as circunstâncias tiraram ele da função dele. Quem mais que a gente está falando? O Everton Ribeiro. Aí eu acho que tem uma queda de rendimento. Apesar de vez em quando, ele faz coisas que só ele faz, né? É aquela que a bola encosta ali e fala assim, caramba, esse cara temporiza o jogo, esse cara é... Mas eu acho que ele, ao longo de 70 jogos que se faz no ano, ele não consegue entregar mais nos 65 que ele entregava. 35? Ele entrega já, talvez 50%, talvez até menos, tal. Mas eu repito, não tô querendo ficar bem com ele, com a assessoria dele. Não, eu acho ele um cara muito bom para competitividade. Do Flamengo, de 80 jogos, menos. Talvez ele vá ter no jogo de mata-mata, vai decidir.